E aí, uma boa noite Instagram, boa noite Facebook. Mais um dia, hoje dia 1º de junho de 2020, quem diria que nós já estamos entrando no primeiro dia do 6º mês desse ano e quanta coisa já passamos até aqui, né? Hoje falava com alguém que até disse que 2019 queria que passasse rápido porque foi um ano difícil, mas que comparado a 2020 queria que voltasse 2019 porque 2020 tá pior. Então é assim, né? Mas glórias a Deus, porque até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui Ele tem nos sustentado. Boa noite, estou empolgado aqui no violão já. Já estamos empolgados aí, a gente estava aqui cantarolando um pouco e lembrando, quem estava na live na sexta-feira, eu falei um pouquinho, né, no processo de conversão, e eu cantei um pouquinho o Cantai, foi um louvor que estava tocando quando eu entrei na igreja e que me emocionou muito, enfim. E a gente relembrou ele, vai cantar ele agora aqui. E se alguém conhece, né, algum dos irmãos que estão aí com a gente na caminhada já há bastante tempo e quiser adorar o Senhor com a gente, ele é bem curtinho, mas enfim, para compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu vivi, que a gente viveu, né, porque ele era muito cantado na época, e memórias que, coisas que a gente vai deixando, guardando nas nossas memórias, e quando a gente resgata, é tão bom, né? Eu espero que você esteja bem, a sua casa esteja bem, a sua família, enfim, que estejamos passando esses dias com a graça, o amor e o consolo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos adorar o Senhor um pouquinho. Cantai, pois perto está, o Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. Vamos lá? Cantai, pois perto está, o Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aqui a nos rodear. Cantai, pois perto está. Cantai, pois perto está. Perto está o Senhor. Senhor, recebe a oferta que vem de corações gratos. Senhor, recebe o louvor que provém com vozes de júbilo. Senhor, recebe a oferta que vem de corações gratos. Senhor, recebe o louvor que provém com vozes de júbilo. Cantai, pois perto está. Senhor perto está. Cantai com louvor, com ações de graças, cantai ao Rei dos Reis. Erguei nova canção, com voz de gratidão. Sua glória está aí a te rodear. Cantai, pois perto está. Perto está. Oh, oh, oh. Cantai. Oh, glória a Deus, é tão bom a gente lembrar desses louvores. E, enfim, foi tudo meio
né? A gente vai lembrando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E glória a Deus por todas as coisas. É bom. É muito bom louvar o Senhor, é muito bom bendizer ao nosso Deus. E estarmos assim, conectados, aproveitando esses dias, esses momentos, todos os acontecimentos, para estarmos assim unidos em oração. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por todas as coisas. Aleluia, Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ah, Jesus, não há nada que se compare à tua presença, não há nada que se compare ao teu amor, não há nada que se compare à tua graça, ao teu Espírito Santo sondando e tocando os nossos corações. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Aleluias, aleluias. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, toda a minha vida diante do teu altar, todos os meus sonhos diante do teu altar, todos os meus caminhos diante do teu altar, todos os meus planos diante do teu altar, todas as minhas limitações, Pai, diante do teu altar, todas as minhas alegrias, Jesus, diante do teu altar, todas as minhas dificuldades, Pai, diante do teu altar, tudo, Pai, diante do teu altar. Oh, aleluias, obrigada, Jesus. Glória a Deus, como é bom adorar Ele. E lembrar, né, esses corinhos que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, bem no início da nossa caminhada. Obrigado, Jesus. E é verdade, foi o começo. Grandes coisas, e de lá pra cá, sempre fica melhor, né? Aquilo que talvez tantas coisas às vezes não faziam sentido, ou tantas coisas que a gente passa, e com o passar dos anos acaba ficando melhor. E glórias a Deus por todas as coisas. E a gente agora até lembrei de pedir perdão para os irmãos, pessoal do Facebook, que na sexta-feira a gente acabou se equivocando aqui na hora de... Pequeno erro. Mas assim, não foi premeditado, não foi por querer, mas em contrapartida eu também entendo assim que Deus, ele tem as suas maneiras e a gente nem se ligou. Eu só percebi que na hora que a gente estava online, na transmissão do Facebook, no Instagram, tudo certinho. Mas sem querer o Cleiton entrou com o login dele, ele não trocou o login, porque a gente assim é muito especialista, né? Então a gente tá com 2 celulares, é tudo bem
bem amador, assim. Então é tudo ao vivo e a cores, a gente não tem aquela preparação toda. E eu só via que tinha algumas pessoas que eu não conhecia. Mas eu pensei, talvez são amigos, da quantidade de amigos que a gente tem, às vezes tem algumas pessoas, né? E eu percebi que alguns dos irmãos que geralmente nos acompanham não estavam. Mas enfim, tranquilo, não no sentido de, não pode, vida que segue, né? E às vezes a pessoa não vai poder assistir na hora, vai ter os seus afazeres, enfim. E aí depois que acabou, depois no final o Cleiton disse, que eu entrei, agora que eu vi que eu entrei com o meu login, daí meus irmãos disseram ficaram esperando. Então a gente fez a live, né, fez a transmissão pelo Facebook na sexta, só que não foi pelo meu login, foi pelo login do Cleiton. Então aí quando eu percebi isso, no final, eu tinha acabado, eu compartilhei. Então quem viu ali o histórico depois viu que tinha acontecido, mas pelo login do Cleiton. Então peço perdão para os irmãos aí que nos acompanham pelo Facebook, que sem querer a gente acabou não passando a informação. Então muitos também não sabiam que a gente ia estar online hoje. Então, que eu comentei que essa semana possivelmente a gente estaria na segunda-feira e na quinta-feira, e por isso estamos aí. Então, é assim, né? Às vezes sempre tem alguém ali no meio que vai estar acompanhando, que vai estar ouvindo, e glórias a Deus por todas as coisas, mas está lá, está registrado, quem quiser acompanhar, fique bem à vontade, ok? Então, para eu não me alongar demais, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, se você tem a sua Bíblia física aí, ou a harpa, ou no celular, meu Deus, eu tô com a harpa aqui dentro da Bíblia pra marcar a página, a harpa, né, em vez de ser um marca-texto, só Jesus na causa. Salmo 92, se você quiser nos acompanhar, sinta-se à vontade, fique bem tranquilo. Enquanto a gente vai conversar um pouquinho, o Cleiton vai continuar tocando aqui, que é tão bom, né, quando fica tocando aquele fundinho e sai, né? Vocês estão ouvindo o Cleiton tocar, não estão? Minha voz eu acho que não é mais alta do que o violão. Glória a Deus. Salmo 92. Aleluia, Jesus, que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas nessa noite, porque nós ansiamos e desejamos a cada dia mais ouvir a tua voz. Glória a Deus. O salmista diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Acho que é cítara. Sou ótima nessas pronúncias, mas enfim, cítara. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oh, aleluia, que maravilha, né? É a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Mas o que eu gostaria de deixar para nós meditarmos, como o salmista quando ele inicia, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. E por algumas vezes já a gente tem feito, né, as lives, as transmissões ao vivo, eu sempre tenho falado disso, que o Senhor ele tem para nós vida. O desejo do nosso Deus
é que nós venhamos sempre escolher o caminho de vida, não o caminho de morte. E a questão de louvor, de adoração, de ter uma vida mediante aquilo que o Senhor tem para nós, ela envolve muitos fatores, muitas coisas. E nós, muitas vezes, na nossa caminhada, deixamos de ser gratos, deixamos de render graças ao nosso Deus, deixamos por tantas coisas pequenas, muitas vezes. E tem pessoas que, de certa forma, muitas vezes estão numa situação tão pior que a nossa e nos ensinam tanto com isso. Conseguem ser muito mais agradecidos e agradecidas do que nós, que muitas vezes temos a palavra de Deus, temos a palavra para vir de encontro com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, temos ela viva dentro de nós, podemos resgatar ela para nós, para vir como resposta, e muitas vezes nós não fazemos. Em meio a tudo isso que nós temos vivido, eu sempre falo assim que tem muita coisa que ainda não mudou, muita coisa em relação ao amor ao próximo, muita coisa em relação a... Não que eu sou a perfeição em pessoa, eu sempre falo isso, né? Que não que eu faço tudo perfeito, jamais. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é uma palavra, ela é como uma espada de dois gumes. O que seria isso? Uma espada de dois cortes. Ao mesmo tempo, a espada, você vê, a espada ela tem os dois, né, dos dois lados. Então, ao mesmo tempo que ela corta para quem está ouvindo, ela corta para quem está falando. Porque ela vem como para mostrar, né, para corrigir, para transformar, para mudar, que seja. A palavra de Deus, ela é assim. E quantas vezes nós deixamos de agradecer? Quantas vezes nós deixamos de sermos, e com tudo isso que a gente tem vivido nos últimos 2 meses, praticamente, que a nossa vida virou de cabeça para baixo, que a gente vai sair na rua, você tem que sair com máscara, e você não consegue ver mais o sorriso das pessoas, você vai pelos olhos, você busca nos olhos uma resposta. E quantas vezes os olhos estão sem reação, você não consegue ver se a pessoa está rindo, está chorando, está magoada, está mentindo, está fingindo, porque muitas vezes os olhos não vão esboçar nenhum tipo de reação. E a gente era tão acostumado a olhar, a ver a face por inteiro. Aqui vocês estão me vendo por inteiro, mas se eu sair na rua você não vai conseguir me ver por inteira. Eu até mudei a foto ali do meu perfil no Instagram e coloquei com máscara, porque você se fotografa daí com máscara, porque é a nossa marca nesse momento. E quantas vezes na nossa caminhada a gente esquece de agradecer a Deus? Talvez antes, quando a gente não precisava usar máscara, quantas vezes a gente deixou de agradecer a Deus pelo sorriso, pelo dia, por aquilo que tinha acontecido? E agora, quantas coisas têm acontecido e as pessoas continuam iguais? Sabe? Não houve mudança, a ignorância no sentido de, eu quero tudo para ontem, tem que ser tudo do meu jeito. E aí eu disse, Senhor, talvez a gente tenha orado, eu com a minha falta de fé, né? Enfim, visto tudo isso, eu penso, talvez a gente tenha orado, mas a perspectiva que a gente tem talvez não seja muito boa no sentido de, as coisas vão se resolver, porque enquanto ainda o ser humano ainda discute por coisa tão fútil, enquanto o ser humano ainda discute por coisa tão pequena, será que a gente entendeu de fato tudo isso que tem acontecido? Então eu disse, Senhor, perdão se a gente não consegue entender isso. E o salmista, ele fala aqui, ele diz, como é bom, e ele fala de louvor, de adoração, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Mas eu vou me alegrar com as coisas, mas será que a gente tem se prostrado e entendido quais são os feitos do Senhor? Ou será que a reclamação, ela envolve muito mais a nossa vida? Será que as coisas que têm acontecido a gente ainda não conseguiu entender? Será que o fato da mão ao palmatória, de às vezes dizer, eu vou abrir mão, no sentido da minha razão, mas é o que eu acho, tem que ser do jeito que eu penso, porque é da forma que eu penso e é assim. Só que muitas vezes, agindo dessa forma, nós estamos caminhando para um lado oposto da vontade de Deus. E aí a gente culpa Deus, a gente culpa as pessoas, a gente culpa os outros pela situação que a gente tá, mas a gente esquece que foi isso que nós plantamos, que são as escolhas que nós fazemos.
E aí ele continua: como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus propósitos. E ele fala: o insensato não vê, o tolo não vê, o insensato não entende. Muitos não vão entender. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, que têm a sensibilidade à voz do Espírito Santo, se nós ainda assim não conseguimos, não estamos entendendo, quiçá o restante. E aí ele continua falando: justos florescerão, e mesmo na velhice eles vão dar frutos. Ah, Senhor, que nós possamos fazer isso, nos preocupar com o nosso hoje, mas no sentido do amanhã. O que eu estou fazendo hoje eu vou colher lá na frente. E aonde que nós temos firmado? Aonde que nós temos nos firmado? Quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então aqui a gente já vai para o cenário lá na frente, já era Jesus falando. E quando ele inicia falando: quem ouve essas minhas palavras, se a gente voltar um pouquinho antes, ele está falando a respeito das bem-aventuranças. Ele começa lá no capítulo 5... e fala sobre as bem-aventuranças e vem falando sobre tantas questões de vida, que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, principalmente a questão da oração, de entrarmos no nosso quarto, de fecharmos a porta, de termos um momento de oração com o nosso Deus, de termos um momento quietinho, junto com Ele, somente com Ele. É importante a gente estar no meio da multidão, muitas vezes no sentido assim, de estarmos todos juntos, sim. E eu sempre falo isso, que estar reunido como igreja é um mistério que não tem como explicar. Existem coisas que Deus faz, existem curas, mudanças, sei lá, nem vou conseguir te explicar sobre isso, mas assim, quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo, não no sentido material, mas espiritualmente falando, quando nós estamos abrindo mão daquilo que, dos nossos conceitos, daquilo que nós achamos, do nosso descanso, de tantas coisas, para estarmos reunidos por algum período de tempo juntos como igreja, muita coisa acontece. Mas o devocional também é necessário. E no devocional o Senhor também trabalha no nosso coração. Tudo é importante. Para Deus tudo vai ser importante. E aí ele fala sobre tantas questões, sobre as preocupações da vida, sobre o que eu vou vestir, sobre o que eu vou comer, e várias coisas, a porta estreita, a porta larga, a árvore, seu fruto, tudo. E ele finaliza sobre isso: o prudente e o insensato. Aquele que firma a sua casa na rocha e aquele que firma sobre a areia. E se a gente observar, ele diz: caiu a chuva, tanto no versículo 25 quanto no 27. Transbordaram os rios. Você vê a mesma coisa. Ele não disse assim: para aquele que tem a casa na rocha vai cair chuva, vai transbordar os rios. Não, é igual. Transbordaram os rios, sopraram os ventos. Repete a mesma coisa. E deram contra aquela casa, e a diferença ela passa a existir, e ela não caiu. A primeira casa que estava firmada na rocha, ela não caiu. Porém, a segunda que estava firmada na areia, o que aconteceu? Caiu. Porque estava firmada, possivelmente, nas suas concepções, naquilo que ela achava. E uma casa, quando a gente fala de casa, a gente não está falando só da construção, a gente está de... Claro que ele usa essa expressão, a casa, mas em quem nós temos, vamos pensar na nossa casa, lar físico, que convivem e vivem muitas vezes mais que uma pessoa, pode ser um casal ou pode ser uma pessoa, né, que vive sozinha, enfim, mas uma casa. Mas vamos olhar para casa nós, templos do Espírito Santo de Deus, aonde que você e eu temos firmado as nossas concepções, os nossos achismos, aquilo que nós vivemos.
nós temos nos pautado naquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. E a vontade do Senhor, como eu falei na sexta-feira, ela não vai sempre vir agradável no sentido assim, que o Senhor ele vai ser só bálsamo, ele vai ser só... Ele é vida, com certeza. Mas eu não sou mãe, nós não somos pais. Mas se aqueles que são pais corrigem os seus filhos, porque querem o melhor para eles, se você vai ver o seu filho que alguma atitude dele vai gerar alguma consequência negativa para ele, ou positiva, mas você como pai vai o instruir, você vai cuidar dele. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, servir a Deus, ele não é simplesmente, eu vou servir a Deus quando eu tenho vontade ou quando as coisas que ele me fala são agradáveis. Virão as correções? Sim. E quando vem as correções, eu tenho que perdoar. Já começa por aí. A gente vai olhar para feridas talvez dentro de nós que não cicatrizaram. É como se a gente olhasse, você tem uma ferida muitas vezes no teu corpo e ela está inflamada, ela está infeccionada. Aqueles que são da área da saúde, por favor, me perdoem, porque eu não entendo, eu estou falando da área assim superficial. Mas eu entendo assim, que se você tem uma ferida, se você tem algo que não cicatriza, é porque ainda está infeccionado, está inflamado. Enquanto houver essa inflamação, essa infecção, ela não vir para fora, ela não for expelida pelo teu organismo de alguma forma, aquela ferida não vai curar. Eu entendo assim, pelo menos eu já tive algumas feridas, alguns tombos, algumas coisas, espinhas, enfim, que se transformaram em feridas, que enquanto não viesse para fora aquilo que estava estragado, enquanto não viesse para fora aquilo que estava, vou usar esse termo, estragado ali dentro, não sarava, a pele não fechava, porque tinha algo errado. E isso muitas vezes na nossa vida espiritual também é assim. Enquanto tem coisas na nossa vida que muitas vezes não estão tratadas, não são colocadas para fora, você não, a ferida, né, ou uma espinha, alguma coisa, você vai ter que pressionar ela para que ela venha para fora, para que aquilo ali que está ruim ali dentro venha para fora. E enquanto nós não fazemos isso, porque não adianta, às vezes a gente, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha vida. Só que, só não toca naquilo ali, deixa guardadinho ali. Só que o fato de deixar guardadinho ali determinado problema, determinada situação, de não sarar, não estou dizendo que às vezes você vai, vou jogar tudo no ventilador, não é isso. Só que enquanto a gente não resolve algumas situações na nossa vida, outras áreas da nossa vida acabam sendo prejudicadas. Porque a gente não consegue crescer, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue enxergar as coisas de uma outra forma. E isso eu falei, eu acho que, eu não lembro se foi na sexta ou em qual live, que nós somos, na nossa vida espiritual, é como se a gente entendesse assim a vida de uma criança. Me converti, eu sou um bebê na fé. E eu vou passar por todas as etapas. Eu vou começar a engatinhar, eu vou começar a andar, eu vou cair muitas vezes ali, porque até eu conseguir firmar os meus pés. E aí eu vou caminhando. E tem pessoas que às vezes vão estar anos dentro da igreja, só que ela ainda vai estar engatinhando. Ou ela ainda vai estar naquele processo de começar a andar e cair de novo. Porque ela não consegue firmar os seus passos, os seus pés, as suas perninhas na palavra de Deus. Acatar aquilo que o Senhor fala. Ouvir aquilo que ele tem falado. Mas a palavra é que nem crente pá, né? Pá aquele. A palavra ela vai para outro. Mas ela não vem para mim. Ela não vem para mim. Né? E não. O Senhor muitas vezes ele quer tratar, ele quer limpar a nossa ferida, só que a gente não deixa. E aí esse processo eu estou firmando a minha casa, os meus conceitos, a minha vida. No quê? Na areia? Nas minhas concepções, naquilo que eu acho, porque a areia até certo momento, ela vai aparentemente estar firmado. Mas quando vem a hora do vamos ver, quando vem a tempestade que faz isso aqui, quando vem muitas águas, o que vai sobrar? Se a minha vida está pautada na areia, a areia vai junto e a casa vai junto, não vai ficar firme. Agora, se eu estou firmado na rocha, se eu estou firmado naquilo que o Senhor tem para minha vida, aí é outra história. Sabrina, mas eu
eu não consigo, mas eu tenho limite. E eu também tenho, e eu não tô aqui falando pra você, você vai, porque ela é perfeita. Não sou. Se eu tô ouvindo isso hoje é porque em algum momento o Senhor tá querendo, porque tem coisa na minha vida que eu também tô precisando ouvir, que eu também tô precisando mudar. Coisas dentro de mim que eu também preciso respirar fundo e começar de novo. Mas você tá anos na... Pois é, anos na igreja. Não tô falando assim, né, mas assim, a palavra de Deus é assim, ela vem todos os dias para sarar, para curar, para dar uma nova chance, para dar uma nova oportunidade. Vai de mim aceitar ou não, e pode ser que amanhã, semana que vem, quinta-feira, eu venha aqui e vou falar de novo essa palavra. Poxa, Sabrina, você tá falando de novo. Desculpa, né, que eu falei, mas eu, às vezes tô na... Mas assim, o Senhor vai falar de novo. Se eu não fui aprovada, se eu fui reprovada na prova... Não é assim a avaliação? Quando o professor vai fazer uma avaliação na escola, se você não atinge a média, você tem que fazer recuperação. Vamos entender assim que Deus também seria dessa forma. A nossa vida, ela tem estágios, ela tem ciclos, ela tem momentos, ela tem que o Senhor vem acertar as contas com a gente. Mas ele vai descer como um carrasco? Não. São palavras, momentos que Deus vai usar situações e você vai saber que é Deus vindo acertar as contas com você no sentido de filho, para que você possa passar para a próxima fase. O que você fez até agora? Como é que você se comportou até agora? Senhor, eu continuo gatinhando, eu continuo lamentando, eu continuo chorando as pitangas, ou eu continuo levando desse jeito, eu continuo me colocando numa posição de vítima. Eu continuo me colocando, mas eu tô nessa posição de vítima por quê? Porque eu quis, porque eu fiz isso. Porque se eu tivesse vendo as coisas de uma outra forma, eu trataria de uma outra forma, eu faria de uma outra forma. Ou porque eu estou querendo ficar nessa condição. Porque a mesma história, nesse momento eu agi dessa forma, mas quando eu vi que as coisas não aconteceram da minha forma, eu comecei a me posicionar de uma outra forma. E aí, eu tô me posicionando desse jeito e eu sou a vítima na história. E aí eu vejo que as coisas não fluem, daí eu vejo que as coisas não dão certo, daí eu vejo que as coisas não acontecem, mas por quê? A culpa é de quem? É de Deus? A culpa é das pessoas que estão ao meu redor? Não, é minha. Falo isso porque às vezes, quantas vezes até a gente vai falar, às vezes não falar. A gente não fala, eu não falo várias vezes sobre isso, que aquilo que eu quero que as pessoas façam comigo. E quantas vezes o Cleito foi falar um negócio comigo ali, daí eu, mas como é que eu vou saber? Daí ele, mas não precisa falar. Pois é, os dois entraram em conflito, porque um falou que não sabia, mas o outro daí esqueceu de falar e assim vai. E o diabo, ele só precisa dessas picuinhas, dessas coisinhas pequenas, para ir destruindo, para ir minando a nossa mente. A gente fala o nosso coração, mas o coração mente, porque é aqui que está o controle de tudo. E aí a gente vai deixando, e as feridas vão indo, e aquela é uma palavra, e é uma seta aqui, uma seta ali, vai. E quando a gente vê, a gente tá se fazendo, a gente tá fechado para tudo, aí todo mundo é culpado, todo mundo é errado, e é assim. E aí nem Deus, nem a palavra muda mais. Porque foi isso que a gente falou na sexta sobre a semente. E às vezes a gente tá ali, tá ouvindo, o semeador saiu a semear e o Senhor vai e a palavra dele vem como semente. Porque ele quer mudar, porque ele é pai, porque ele quer dar uma nova chance, porque ele quer vir ao nosso encontro. Mas a gente não quer mais, a gente não tem mais interesse. Porque as coisas dessa vida, sabe? Elas nos envolvem mais porque a gente está tão atrelado a mágoas, a tristezas dentro da gente, que não importa mais. Mas Deus, ele foi nos dando chance, ele foi nos dando oportunidade, ele foi quantas mensagens, quantas coisas às vezes que você vai ler. Você recebe uma mensagem de alguém, fala sobre perdão, sei lá, tô martelando em cima do perdão hoje, mas tantas outras coisas, sobre amor, sobre gratidão, que eu tava falando no início, e você recebe no celular às vezes. É Deus usando alguém para falar com você. Ou às vezes uma criança, ou às vezes seu filho, sua filha, às vezes algum parente, algum amigo, algum familiar, alguém vai vir falar com você, vai contar alguma experiência que ele viveu, falando sobre aquilo que você... que é o espinho na carne. E aí é o Senhor já falando, preparando, e a gente não entende.
A própria mensagem, às vezes, a gente, como eu falei, a gente, pá, é pra aquele, a palavra é pros outros, mas não pra mim, porque eu tô bem. E às vezes a gente sabe que não tá bem. A gente sabe que as coisas não estão boas, mas a gente vai empurrando com a barriga. E aí vem a chuva, vem a tempestade, vem a trovoada, vem tudo. E a gente consegue contar nos dedos aqueles que vão ficar firmados e aqueles que vão se desesperar porque perderam a casa, porque perderam tudo, porque perderam a fé, porque perderam os seus princípios, porque estavam firmados no quê? Isso são palavras de Jesus. Ele disse, aquele que ouve essas coisas. Então, a hora que você tiver a oportunidade, for pegar ali Mateus capítulo 5, 6, 7, você vai finalizar aqui, e aí você vai entender tudo aquilo que Jesus já vinha falando para aquela multidão, para os próprios discípulos. E no meio disso ele também fala sobre isso, sobre a oração, sobre ter um particular com Deus. Aí você vai dizer, mas por que tu começou a falar? Como é bom render graças ao Senhor. Começar leve, começar suave, no sentido de, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo bem, eu te agradeço pelo mal, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelas dificuldades, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço. Amém? Glória a Deus, que você receba no teu coração essa palavra e vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por tudo e pedindo a Ele que nos ajude a sermos melhores a cada dia. Amém? Pai amado e querido, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ah, Jesus, nos ajuda a endireitar as nossas veredas, nos ajuda a endireitar os nossos caminhos, nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos que o problema não está em Ti. Por tantas vezes Tu vens falando, Tu vem nos mostrando e quantas vezes nós não entendemos, mas colocamos, Senhor, continuamos colocando as nossas vidas nas Tuas mãos e pedindo, nos ajuda, perdoa as nossas falhas, os nossos erros e nos ajuda a sermos melhores, tenha misericórdia de nós. Daquilo que nós achamos, daquilo que nós, sabe, os nossos achismos, Senhor, que muitas vezes nos levam para tão longe de Ti e nos ajuda a voltar à essência da adoração, voltar ao princípio de tudo. Nos ajuda, Senhor, toma a vida de cada um nas Tuas mãos, todos aqueles que nesse momento estão nos acompanhando, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam restaurados, cada um de nós, Pai. Nós sabemos onde precisamos melhorar, onde precisamos ser curados, Senhor. Nós lançamos sobre Ti, ó Deus, as nossas limitações, as nossas dificuldades e Te pedimos, toma nossa vida nas Tuas mãos, nos ajuda a sermos melhores, Senhor, atravessar esse vale, esse momento ao qual nós temos passado como nação, como igreja. Perdoa-nos por nossas falhas e nos ajuda, Senhor. Nós te agradecemos pela chuva que está caindo, Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre as cidades vizinhas. Muito obrigada, porque nós precisamos dela, Senhor. Todo o processo de questão de alimento, a questão da vegetação, das plantações, nós precisamos, Deus, dessa água, que ela venha na medida certa, Senhor. Em contrapartida, nós também temos vivido um momento de tanta dificuldade na área da saúde, Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, não sei de que forma, de que maneira, eu nem entendo direito, mas Tu o sabes, que possa ser descoberta uma vacina ou algum medicamento, Senhor, que esse vírus venha retroceder, ó Pai. Eu sei que talvez eu estou falando contra tudo que tem acontecido no sentido de nós mesmos não termos cuidado de nós mesmos, da nossa vida espiritual, das nossas palavras, das nossas atitudes como pessoas, como seres humanos. Nos perdoa e nos ajuda a sermos melhores, Senhor. Olha para as nossas casas, para os nossos lares, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Olha para todos os profissionais da área da saúde, Senhor, todos os profissionais das áreas essenciais, todos aqueles, Senhor, todos os familiares, os nossos familiares de perto, de longe, nós colocamos todos nas Tuas mãos e pedimos a Tua graça, Senhor, o Teu amor, o Teu favor, nos protege, nos guarda, nos livra daquilo que não vem de Ti, que nós possamos estar atentos à Tua voz, Senhor, que nós possamos estar atentos, ó Deus, a tudo que tem acontecido. Nos ajuda, Senhor, a continuar orando, clamando e rendendo graças a Ti, assim como o salmista falou, porque aquele que está ali, ele vai ter a sua velhice, mas ele continuará dando frutos. E como é lindo isso, Senhor, nós podemos entender que finalizaremos a nossa vida, continuaremos a nossa história dando frutos, meu Pai. E que esses frutos sejam bons, que esses frutos permaneçam, Senhor, que a nossa casa esteja firmada e pautada segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer na Tua palavra, Senhor.
nos ajuda a endireitar os nossos caminhos. Talvez essa palavra hoje não foi aquilo que nós queríamos ouvir no sentido de bálsamo, de cura, de refrigério, mas nós entendemos que também é cura e refrigério para que nós venhamos endireitar os nossos caminhos, Pai. E nós te louvamos e te exaltamos e te agradecemos por todos os teus feitos. Te agradeço, Senhor, pela vida do meu esposo que tem me acompanhado aqui durante todas essas transmissões, essas lives, e tem vestido a camisa junto comigo para a gente estar aqui podendo levar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, da tua vida, Senhor, da tua palavra. Isso para mim é que privilégio, Senhor, porque eu não sou nada. Eu sou tão pequena, Senhor, eu de mim mesma não sei nada. Mas muito obrigada, porque se a tua palavra tem chegado aos corações através do que a gente tem feito, não porque somos melhores, não, longe de nós isso. Talvez se tudo isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui fazendo isso, Senhor, porque nunca tivemos pretensão. Mas tudo isso que aconteceu foi para que talvez a gente despertasse de outra forma. E se fosse fisicamente, talvez eu nem poderia estar por outras questões da minha vida que muitas vezes não me permitem. Mas agora nós podemos estar conectados e juntos, e eu te agradeço por isso, Senhor, pela oportunidade de poder te servir e te buscar e te adorar. Muito obrigada. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus! Então, muito obrigada a você que tem aí nos acompanhado, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar, que a tua semana seja abençoada. Hoje, um novo mês, no nosso calendário, né? Porque para Deus é de outra forma que é contado o tempo. E nós temos fé, nós cremos que será um mês melhor, dias melhores. Vamos fazer a nossa parte, vamos continuar orando, clamando, fazendo a nossa parte, dizendo: Senhor, muda a minha vida, a minha história, me ajuda a ser diferente. Para que tudo isso possa mudar, para que a gente possa resplandecer a glória de Deus, ser luz no meio das trevas, ser a resposta, trazer Jesus que é a resposta para tantas dúvidas e tantas incertezas do ser humano. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, com todos nós, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Porque Jesus é a nossa vitória. E assim a gente faz quando finaliza. Jesus é a nossa vitória, Jesus é a nossa vitória. Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Se for da vontade do Senhor, na próxima quinta-feira, nós estaremos juntos aqui, 19h30, um pouquinho depois, um pouquinho antes. Mas se você estiver por aí e quiser nos acompanhar, sinta-se muito à vontade. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. E até a próxima. Cleito, quer se despedir? Senhor, boa noite. Que geralmente a gente esquece, né? Vou eu falando e eu vou esquecendo, e assim vai. Mas ainda bem, né? Cleito me entende, a gente se entende assim. Glória a Deus. Uma boa noite para você. Deus abençoe, viu? Fique na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.